Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês quando hoje refletimos no texto que lemos há pouco, texto de Gênesis capítulo 18, versículo 20 até o versículo 33. Irmãos, como a tecnologia ela nos ajuda, né? Hoje em dia, por exemplo, não há distância suficiente que a tecnologia não consiga diminuir. Ela facilitou muito as pessoas a se relacionarem mesmo à distância, diminuir a distância entre elas. Por exemplo, eu moro longe da minha família já há quase 10 anos e hoje em dia, se eu quiser, eu posso ficar 24 horas no celular conectado aos meus pais, que estão a 2.000 e poucos quilômetros daqui, e você pode se comunicar com quem quer que seja do mundo todo e fazer a mesma coisa se você quiser. Mas nem sempre foi assim. Esses dias eu e a minha esposa Fernanda, nós estávamos conversando quando foi a primeira vez que nós vimos ou tivemos um computador disponível em casa. Aliás, um computador com internet, né? Mas antes do computador, ainda as pessoas tinham outras maneiras de se comunicar. Antes da internet se tornar popular, ainda assim havia outras maneiras das pessoas se comunicarem, basicamente duas. Quais que eram? O telefone e as cartas. O telefone era caríssimo, as cartas eram um meio mais em conta, mas ainda assim era um meio muito acessível, muito mais fácil para as pessoas. Cartas. Você já escreveu cartas? Eu escrevi algumas cartas, mas eu acho que eu peguei um pouco da época do final das cartas. Mas o que eu acho mais interessante na carta é que, além de você desenvolver melhor a sua capacidade de escrita, você também desenvolve melhor a sua capacidade, a sua habilidade de escrever o que realmente é importante avisar para a pessoa que vai receber a carta. Porque enviar cartas não era tão barato assim, então você não podia enviar muitas cartas ao mesmo tempo, que você não poderia enviar uma carta grande demais, porque ainda seria caro e mais demorado para chegar. Na carta você precisa compartilhar o que realmente importa, o que realmente é importante para a pessoa que vai receber a carta. Com o passar do tempo, as pessoas perderam um pouco essa habilidade de compartilhar o que realmente importa. Por exemplo, às vezes eu ligo lá para casa, fico ali querendo pedir um documento, alguma coisa para o meu pai, a gente fica ali 1 hora, 2 horas conversando, conversa sobre uma coisa, sobre outra, até que um tempo depois, um ou outro, a gente se pergunta: por que eu te liguei mesmo? Falar o que realmente importa. Não é assim com a oração também? A oração é aquele lugar que nós compartilhamos o que realmente é importante nós compartilharmos com Deus. Nós colocamos diante de Deus o que é importante para nós. Podem ser os fardos que nós não contamos para ninguém. Pode ser os temores que nós enfrentamos em nossas vidas ou os temores das vidas daqueles que nós amamos. Podem ser alegrias. Podem ser agradecimentos por bênçãos recebidas, podem ser frustrações com a nossa família ou com o estado da situação financeira. Podem ser pedidos de perdão a Deus, podem ser louvores pela grandeza de Deus, enfim. A oração é um lugar onde nós compartilhamos com Deus aquilo que realmente importa para nós. E mesmo que Deus saiba de todas as coisas, e mesmo que por causa de Cristo Deus tenha um amor e Ele nos perdoa de todos os pecados, não há nada que nós não possamos trazer diante de Deus, diante do trono do nosso Pai Celestial. E a oração é este lugar. É o lugar onde nós falamos, onde nós compartilhamos o que realmente importa com Deus. E a razão de eu trazer essa questão inicialmente é porque é exatamente isso que está acontecendo na nossa igreja nesta noite. Nós nos reunimos aqui, estamos ouvindo a conversa de alguém, estamos ouvindo a conversa que Abraão teve com Deus. Uma conversa em que ele falou e Deus ouviu. Uma conversa onde Abraão falou de todo o seu coração a Deus, fez um profundo e angustioso pedido a Deus. E o que eu quero fazer com vocês nessa noite é passar algum tempo ouvindo essa conversa e depois de passar algum tempo olhando
eu quero, para o texto e para essa conversa, eu quero te convidar a que nós possamos olhar também para as nossas vidas, porque eu acredito que esse texto nos coloca e nos ensina e nos forja na prática da oração. Então vamos para a conversa de Deus com Abraão, registrada aqui em Gênesis 18. Abraão está neste texto em uma posição extremamente assustadora, na verdade. Abraão está na encosta de uma colina, olhando para baixo, ele vê a cidade de Sodoma e ele está vendo algo completamente diferente do habitual. Abraão está olhando para as cidades, ao mesmo tempo que ele também está vendo toda a ira de Deus vindo sobre aquela cidade. Se nós observarmos os versículos anteriores ao nosso texto de hoje, nós vemos que Abraão recebeu a visita de 3 homens, 3 representantes de Deus que foram até a sua casa, visitaram ele, visitaram a sua esposa Sara e prometeram a eles um filho. Uma das coisas que eles foram lá era prometer a Abraão um filho, que depois de 1 ano ele teria o filho, que seria o Isaac, né? E Abraão vai, assim que os 3 homens decidem ir embora, Abraão vai junto com eles para os encaminhar, ele vai andando, até que 2 dos 3 homens descem para a cidade de Sodoma e um deles fica ali com Abraão na encosta da colina, permanece com Abraão ali em cima. E naquele momento Deus ele abre o jogo com Abraão. Deus decide compartilhar com Abraão que ele iria visitar a cidade de Sodoma para ver aquele povo pecaminoso que ali morava. O pecado clamava naquelas cidades, diz o texto. O pecado clamava, ali no texto você consegue enxergar a ira de Deus. Deus em cima, nos céus, do seu trono, nos céus ele ouviu um som. Não é um som de vitória, não é um cântico de glória, não é uma oração, não é um som de ação de graças. Deus ouviu um clamor do pecado. O versículo 20 diz exatamente isso. Ele diz: disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Eu fui pesquisar o significado da palavra clamor, e geralmente a gente conecta a palavra clamor com uma louvor a Deus, clamar a Deus, pedir a Deus, mas o significado ele é interessante e faz sentido com o que acontece aqui no texto. Clamor significa uma gritaria, uma súplica, alguém que reclama, alguém que faz muito barulho, protesta. Ou seja, o pecado de Sodoma e Gomorra estava chegando como um som, uma gritaria diante do trono de Deus. E não era um som de louvor e glória, como eu disse, mas um som que causava a ira de Deus, de um Deus que odeia o pecado. Deus ouviu um clamor vindo daquelas cidades. E agora Ele está indo para lá, para visitá-las. Deus está vindo para lá para ver se é tão ruim como Ele estava ouvindo do seu trono. E Ele ouviu que aquele pecado, o pecado daquelas cidades era muito grave. E Deus toma uma decisão. Deus decide destruí-las completamente. Deus vai abrir as janelas do céu e vai fazer chover fogo. Ele não vai fazer chover água, porque Deus havia prometido em uma aliança que havia feito com Noé, de que ele nunca mais destruiria o mundo em água, e Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Não, desta vez ele vai fazer chover fogo, e ele aniquilará todos os homens, mulheres, crianças e animais que ali estão. E este é o plano que Deus compartilha com Abraão. E assim, na encosta da montanha, ali, na beirada do morro, com todo o pecado de Sodoma e Gomorra na sua frente, quando Abraão olhava para baixo, ele via todo o pecado das cidades. E quando Abraão olhava para cima, ele via toda a ira de Deus vindo sobre aquelas cidades. E ele observa Deus se aproximar daquelas cidades como uma nuvem de tempestade no horizonte. E você sabe o que Abraão faz? Você sabe o que Abraão faz? Abraão faz a coisa mais incrível que alguém poderia fazer. Ele ora. Ele simplesmente ora.
Agora vamos admitir que essa oração de Abraão soa não como uma oração, mas não como um momento sentimental ou como uma oração bem construída. Abraão não está fazendo uma devoção diária, não está lendo 5 minutos com Jesus, ele não está lendo um cartão ou um livro, não. O que Abraão parece estar fazendo é negociar. Parece que Abraão está numa praça de negociação com Deus. E o que Abraão parece fazer aqui exatamente é isso. A oração dele parece mais uma negociação em um mercado entre o vendedor e o comprador. Abraão diz: se houver porventura ali 50 justos na cidade, Deus, destruirás ainda as cidades? Ainda assim não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nelas se encontram? Longe de ti fazeres tal coisas, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti. E Deus responde para ele com tranquilidade. Deus diz: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, eu pouparei a cidade por amor deles. E então Abraão começa a negociação. Beleza, Deus, mas e se tiver 45? O Senhor não destruiria a cidade se faltam 5 justos, né? Mas e se tiver 40, 30, 20, 10? E se tiver apenas 10 justos, o Senhor destruiria as cidades? E aqui nós podemos ver a agonia de Abraão, tentando barganhar com Deus, negociando com Deus por um preço menor. E o que está em jogo aqui não é nenhum produto, o que está em jogo aqui são diversas vidas humanas. Em todas as oportunidades, quando Abraão pergunta dos 50, dos 45, dos 40, dos 30, dos 20 e dos 10, a resposta de Deus é sempre a mesma. Por amor aos 45, aos 40, aos 30, aos 20 e aos 10, eu não destruirei as cidades. Meu irmão e minha irmã, se coloque no lugar de Abraão rapidamente, tente pelo menos. Pense em qual seria a sua reação caso você recebesse uma notícia dessas do próprio Deus. Você vê a tempestade de fogo vindo para destruir centenas de vidas. Qual caminho você iria escolher? Quando nós vemos as tempestades vindo em nossa direção, as nossas vidas, quais são as nossas reações? Vamos observar a reação de Abraão neste momento. O texto nos mostra a grande fé de Abraão. Abraão está se agarrando ao Deus que ele conhece, através da aliança que este mesmo Deus havia feito com ele, dito: Abraão, você vai ser o pai de uma grande nação. Olha para o céu, conta as estrelas que tem no céu. Olha para a praia e conta as areias de grão que tem ali na praia. E quando Abraão viu essa ira vindoura de Deus vindo sobre a cidade, sendo despejada sobre aquela cidade, Abraão se apega à misericórdia de Deus. Mesmo em meio a aquele momento de ira que iria ser despejado sobre aquelas cidades, Abraão se apega à promessa de misericórdia. Nos versículos anteriores ao nosso texto, quando Deus está visitando Abraão, sabe o que ele falou? Deus lhe disse que ele teria um filho depois de 1 ano daquele momento, um filho da promessa. E Deus lhe disse que ele iria fazer de Abraão uma grande nação através daquele filho, e uma grande nação através daquele filho, que através dessa nação Deus iria abençoar todas as outras nações do mundo. Ele iria abraçar todas essas nações. Por isso, quando Abraão estava ali na beirada daquela montanha, com o mundo pecaminoso abaixo dele e a ira de Deus vindo sobre aquela cidade, Abraão se apega à promessa, a promessa de misericórdia de Deus. E este, meu amigo e minha amiga, este é o privilégio da oração. Este é um privilégio que nós precisamos desesperadamente hoje. Pense nisso. Quando você sair da igreja nesta noite, em que tipo de mundo você vai? Qual é o tipo de mundo que nós vivemos? Não é difícil analisar este mundo em que nós vivemos, o mundo, e ver que neste mundo há pecado. Pesquise na internet, ligue o seu rádio, ligue a sua televisão, abra o seu celular, e você vai ver a grandeza do pecado ao seu redor.
Esses dias atrás eu ouvi uma história de um policial que simplesmente surtou, pegou sua arma, foi até a casa da sua esposa, matou ali, saiu dali, foi até a casa da sogra, matou os 2 filhos e a sogra, e enquanto estava indo para outro lugar, matou 2 desconhecidos e depois pegou a arma e se matou. É fácil para nós vermos que há sim alguma coisa de errado com este mundo, e se nós vemos quão grande e grave é o pecado deste mundo, imagine para Deus. Deus vê como todos nós estamos caídos e estamos longe da glória da sua perfeita criação. Estamos longe daquilo que Deus quis para cada um de nós. E como você vive neste mundo? Como você vive como cristão neste mundo? Algumas pessoas, elas têm a tendência de se irar com Deus, descontar toda a sua raiva, a sua frustração e a sua ira em Deus, pensando que Deus não teria direito de fazer isso com eles. Por que Deus está fazendo isso comigo? O que eu fiz para merecer isso? Você disse, Deus, que era justo? Eu estou mal, eu estou passando por um momento difícil, eu sou uma pessoa tão boa, o Senhor não tem direito de fazer isso comigo. Não. Imagine se Abraão tivesse se irado contra Deus, tivesse questionado Deus, se dissesse que Deus estava errado em fazer aquilo que ele iria fazer, que Deus não tinha direito de fazer aquilo com as cidades. O que Abraão iria conseguir com isso? Será que ele iria mudar a situação? É claro que não. Algumas outras pessoas têm a tendência de se isolar. Eu acho que esse talvez é o caso de muitas pessoas. De se isolar, de se trancar, de se despreocupar com a perdição do mundo. É aquela história, esse mundão está perdido mesmo. Eu não posso fazer nada, deixa para lá. Eu tenho a minha fé. Cada um que se vire, cada um com os seus próprios problemas. E aí, esse tipo de pessoa se isola completamente. Imagina se Abraão tivesse feito isso. Deus está ali, Abraão, na encosta da montanha. Deus chega para Abraão e fala que ele iria destruir as cidades, e Abraão sai correndo para sua casa, chega em casa, fecha as portas, fecha a janela e diz para a esposa dele: querida, olha, vai ter um barulhinho lá fora, tá? Vai ter um pessoal de repente dando uns gritos, vai ter um foguinho caindo do céu, mas não se preocupe, a gente está seguro aqui dentro, nós estamos tranquilos. O cristão que se isola é aquele que pensa: eu já estou salvo mesmo. Deixa que eles se resolvam com os seus problemas deles, cada um com o seu problema. Ainda outras pessoas têm a tendência de entrar para dentro do mundo para odiar o mundo, para criticar as pessoas e deixar isso bem claro. Você já deve ter visto, por exemplo, em lojas, em mercados ou alguma coisa desse tipo, na estrada também, cartazes do tipo: Deus odeia esse tipo de coisa, né? Ou prepare-se porque Deus está voltando, e aqueles cartazes cheios de fogo, né? Você vê o discurso de ódio de muitos cristãos na internet, especialmente quando o assunto é política. Vamos pensar em Abraão. Imagina Abraão, depois de receber a notícia, ele decide que ao invés de ficar em cima da montanha, ele iria junto com aqueles 2 homens para as cidades. Aqueles 2 que desceram até lá, ele vai junto com eles só para passar nas ruas e apontar os dedos na cara das pessoas que estavam lá, dizendo: tá vendo? Bem feito para vocês, agora vocês vão queimar no fogo. Vocês vão ser destruídos por culpa de vocês mesmos. Mas não. Abraão não escolhe nenhum desses 3 caminhos. Abraão não se irrita com Deus, Abraão não se isola, Abraão não vai para dentro do mundo. Abraão oferece um 4º caminho. E esse 4º caminho pode nos ensinar também. Abraão fica lá em cima da colina, com o pecado embaixo de si. A ira de Deus se aproximando dele, dali naquele momento. E ali, na encosta da montanha, Abraão ora. Ele ora por um mundo caído. Abraão transforma aquele lugar em um lugar sagrado, porque ele passa a ter uma conversa sagrada com Deus.
Você se lembra como foi a morte de Jesus na cruz? Quando Jesus morreu na cruz, ele estava pendurado na cruz, na encosta de uma montanha também, uma montanha chamada Gólgota. E na beirada da montanha, Jesus podia olhar para baixo e ver o mundo caído à sua frente. Jesus olhava para baixo e via todo o pecado da humanidade, desde o pecado cometido por Adão e Eva no jardim até o último pecado que seria cometido antes dele voltar. Jesus olhava para baixo, na encosta da montanha, e via o pecado. E quando Jesus olhava para cima, ele via toda a ira de Deus sendo despejada somente sobre ele. As pessoas passavam por Jesus ao pé da cruz, zombando de Jesus, e diziam: mas você não é o Messias? Desce da cruz e salve-se a si mesmo. Mas Jesus não desceu da cruz, porque Jesus não desceu da cruz, porque ele não veio para salvar a si mesmo, ele veio para salvar você e a mim. Ele veio salvar você e todo o mundo caído em que você e eu nós vivemos. E ali, na encosta da montanha, pregado da cruz, Jesus olha para baixo e vê o pecado de toda a humanidade. Ele olha para cima e vê toda a ira de Deus sendo despejada como uma cachoeira sobre ele, fazendo com que o próprio Jesus se sentisse abandonado pelo seu Pai. E sabe o que Jesus faz? Sabe o que Jesus faz naquele momento? A coisa mais incrível que alguém poderia fazer. Jesus ora. Jesus simplesmente ora. Pai, perdoa-lhes, disse Jesus. Irmão e irmã, saiba que não é pela justiça de 50, 45, 40, 30, 20 ou 10 que Deus perdoa o seu pecado. É pela justiça de uma única pessoa. Um único justo, Jesus, assumiu sobre si toda a ira de Deus. Sobre um único justo foi despejada toda a ira de Deus, para que toda a misericórdia, toda a plenitude da misericórdia e do amor de Deus pudesse ser despejado como uma cachoeira sobre este mundo inteiro e sobre você. Deus disse a Abraão que pouparia as cidades de Sodoma e Gomorra se lá tivessem 10 justos. E mesmo se Abraão pedisse que Deus poupasse as cidades se tivesse ali um único justo, a resposta de Deus, eu tenho certeza que seria a mesma. Mas em Sodoma e Gomorra e neste mundo inteiro que nós vivemos, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Por isso Cristo foi enviado, o único verdadeiramente justo que tomou sobre si o castigo e fez derramar sobre você a plenitude da misericórdia e do amor de Deus. E a oração de Cristo lá no alto da cruz foi atendida e é atendida por Deus. Pai, perdoa-lhes. E meus irmãos e irmãs, eu posso te dizer, os seus pecados são perdoados em Cristo Jesus. Este é o privilégio que nós aprendemos com Abraão e Jesus. Orar. Simplesmente orar. Quando você vê a tempestade vindo na sua direção, ou quando você vê esse mundo caído, Jesus pede que você pare de se irar. Jesus pede que você pare de correr para fora do mundo e se isolar. Ou Jesus pede que você pare de correr para dentro do mundo para despejar ódio. Não, Jesus te convida a permanecer aqui nele e fazer a coisa mais incrível que você pode fazer: orar. Simplesmente orar. Você não precisa acordar 2 horas mais cedo para orar por este mundo. Você poderia fazer isso? É claro que sim, mas não precisa. Você pode conversar com Deus aonde você estiver, com a mão no volante, indo para o trabalho, caminhando na rua, fazendo sua refeição, ouvindo seu rádio, passando na fila do supermercado, ali onde você está. Deus está de ouvidos abertos, ouvindo você clamar pelas coisas mais importantes da sua vida. Deus está ouvindo você clamar por este mundo. Deus, o nosso Pai nosso que está no céu, está de ouvidos abertos para ouvir o que você tem a pedir
e agradecer a Ele. Por isso, ore. E quando você estiver na encosta da montanha, olhando para baixo e vendo diante da sua vida as tempestades e as batalhas vindo em sua direção, olhe para cima e faça a coisa mais incrível que alguém pode fazer: orar. Entregar as batalhas, os medos, as angústias nas mãos do Deus verdadeiro e confiar na sua misericórdia, na sua promessa e no seu amor por você. Amém.